Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do QueDuCast. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre estratégias de gestão e a importância de uma saúde financeira escolar. Não é isso, João? Exatamente, Amanda. Muito bom estar aqui em mais um episódio do QueDuCast com um assunto importantíssimo para os nossos gestores escolares, né? Inclusive, agradecer logo a presença do nosso convidado aqui, o Matheus Leitão, diretor da Master Soluções e do Colégio Master, né? Seja muito bem-vindo, Matheus, ao QueDuCast. Eu que agradeço, muito obrigado por estar aqui, para a gente bater esse papo. É um prazer. Obrigada, Matheus. Mas antes de iniciar de fato, né, da gente começar o nosso bate-papo, vocês já sabem, roda a vinheta. Bom, e para iniciar, né, agradecer mais uma vez a presença do Matheus aqui. E aí, Matheus, para começar esse nosso bate-papo, acho que nada mais justo do que começar te perguntando da importância do gestor ter um bom desenvolvimento estratégico, tanto da gestão financeira quanto da gestão, quanto no geral, né, da instituição de ensino, que é o nosso principal foco aqui do bate-papo de hoje. Legal, bacana. Isso é um prazer falar sobre esse assunto para mim. Enfim, vivi isso, vivo todos os dias, né? Porque eu tenho duas realidades, né? E aí fazer um contexto aqui. Sim, por favor. Vivo a realidade de diretor de escola, né? Que estou, né, como membro do conselho hoje, mas já fui, né, diretor executivo também lá do colégio, né? Desde 2013, quando eu cheguei. Um dos grandes desafios era da área financeira, administrativa e financeira, organizar lá. Muita gente se identifica. Muita gente se identifica, né? É um desafio assim que é recorrente, né? Muita coisa mudou de 2013 para cá, né? Muita tecnologia, muitos sistemas, muitos dados, né? Mas uma coisa é certa, né? Que é fundamental que a gente tenha escolas cada vez mais organizadas e cada vez mais preparadas, né? Do ponto de vista administrativo e financeiro, para poder manter a saúde financeira da escola e poder proporcionar, né, a qualidade também pedagógica da escola, né? E vivo também essa realidade dentro de Mais Soluções, porque aí são várias outras escolas, né, na nossa rede, né, que a gente contribui também, né, falando sobre gestão. E é uma coisa que realmente em todos os movimentos, assim, em todas as conversas que eu tenho com os diretores, né, nas palestras, nos momentos de 1 a 1 que a gente faz de mentoria também, eu sempre coloco a importância, né, de encarar, né, a gestão administrativa e financeira como uma gestão estratégica para o crescimento e para a manutenção, né, das escolas, né? E eu sempre começo falando a primeira coisa que é fundamental a gente ter em mente, né, que escola é empresa. Sim. E é muito difícil, às vezes, as pessoas identificarem a escola como empresa, né? Acham, escola é escola. Não, mas escola é empresa, né? E a gente vem batendo nessa tecla aqui no podcast, em alguns episódios, já ouvimos falar disso, porque às vezes o gestor ele não entende, né? Ele não consegue olhar para essa realidade, né? E acaba deixando de lado um aspecto tão importante que é a gestão. Exatamente. Acho que até pela formação, né? Muitas vezes os gestores escolares são formados em pedagogia, na área mais educacional. É difícil a gente ver alguém com a formação financeira, né? Ir para a direção de uma escola ou algo assim. Aí eu acho que isso até tem um impacto também nessa mentalidade, reflete. Né, Matheus? Com certeza. Eu vou tirar por mim, né? Eu não tenho formação em pedagogia. É um caso à parte. É um caso à parte, né? Eu venho de uma família de educadores, né? Sou filho do professor Nazareno, sou filho da professora Herbene, que são fundadores do Master. E a minha carreira não era na educação, minha carreira era em auditoria, né? Trabalhei numa multinacional chamada Ernst Young, né? Hoje em dia está abreviado, hoje é EY que chama, né? Hoje está mais moderno. E aí minha área era financeira total, e aí vim dar uma ajuda, né, para minha família, né, para tocar, para ajudar a organizar, né, o colégio, né, que estava passando por um desafio de crescimento, estava esbarrando no crescimento, não conseguia mais crescer porque não estava organizado do ponto de vista administrativo e financeiro. Olha só. Aí é a importância, né? É a importância. É um case, né? É um case, né? Então, assim, eu uso muito, né, esse case porque eu vivenciei na pele. Chegamos a conversar muito sobre o futuro, né, da escola, né, falando, se a gente não olhar para a gestão administrativa financeira, não tem gestão pedagógica de futuro, né? Uhum. Eu faço hoje a relação assim, coração e pulmão, gestão pedagógica
pode ser o coração, mas a gestão financeira é o pulmão, é quem dá o oxigênio para que aquele corpo continue funcionando. É muito importante que a gente olhe para isso, né? E olhe também, né, para se aperfeiçoar. Não é porque a gente tem gestores pedagógicos que eles não podem ser bons gestores administrativos, financeiros. E se não houver, né, essa vontade ou disponibilidade, às vezes, de tempo, né, porque é corrido, né? Demais. De escola, né? Vocês sabem como é que é. Com certeza. A gente começa cedo, termina tarde, e às vezes não consegue resolver tudo. Não tem horário. Não tem horário. Mas mesmo se não tiver tempo de desenvolver essas capacidades, essas habilidades, mas é contratar gente que possa, ou contar com empresas que possam ajudar nisso, né? Dar essa liga, dar essa parceria, para que as coisas comecem a melhorar, né? Hoje, então, para mim, não existe assim, escola de performance, por exemplo, se não tiver um bom administrativo financeiro. Não existe escola de alta qualidade pedagógica se não tiver um bom administrativo financeiro. Pode pegar aí os exemplos que tem. É verdade. São todos muito organizados, né? Tudo começa, como você falou, né? Entender que a escola é uma empresa. Exatamente. E indo mais para a parte mais específica, Matheus, a gente vai logo aqui começando a falar de um assunto já bem importante, né? Que é a questão de reajuste de anuidades, né? Ou mensalidades. Uhum. Eu queria te perguntar como é que faz essa política do reajuste, né? Porque é algo que é tão importante tanto para a manutenção da escola, né? Mas que também é algo delicado, porque fere um pouco a questão dos pais, né? Às vezes eles reclamam, né, sobre um reajuste. Olha, tá sempre muito alto, né? Acredito que sempre digo que tá muito alto. Aí como é que o gestor de uma escola ele pode organizar essa política pelos dois pontos, né? Olha, uma pergunta assim, fantástica. Se eu pudesse explicar, né, um pouco disso para os meus clientes, né, de forma aberta, eu acho que eles iam entender um pouco mais, que ia ter mais pena de mim. Mas aqui, brincando um pouquinho, né, para trazer essa descontração para um tema tão importante, né, e muito sério, mas ele é um tema que ele envolve muitas variáveis, certo? Toda escola, ela depende de gente. A folha de pagamento de uma escola, ela gira em torno, já com encargos, em torno de 65% da receita, certo? É uma conta em média. Tem escola, Matheus, que é menos do que isso. Sim, tem. Tem escola que é menos. Sim. Tem escola que é mais. Mas ali é uma média. Então, não é preciso, mas é uma média que a gente pega. Então, 65% de toda a receita que entra, ou seja, todo o dinheiro que entra dentro da escola, 65% é só para pagar pessoal, né? O que sobra é pouco, né? E esse pouco tem que ser muito bem administrado. Sim. Né? Tem que ser muito bem administrado. Então, a gente tem que fazer uma boa gestão de tudo isso. As anuidades, elas levam em consideração principalmente 2 pontos econômicos, certo? Ela pega os futuros reajustes salariais que você vai ter dentro da sua escola, que aí você vai pegar tanto os reajustes que são sindicais, que são os acordos entre o Sinep e o Simpro, por exemplo, que é o Sindicato dos Professores. Sim. E a gente vai estimar o quanto isso vai ser, isso é um ponto. E aí tem um peso de 65% aí, certo? Então já imagina, 65 vezes o peso do reajuste que vai ter aqui. E o outro é o lado econômico, ou seja, são índices financeiros como IPCA, IGPM. O IPCA, que é o índice de preços, né, que mede a inflação geral no país, ele varia mês a mês, mas a gente pega um acumulado dos últimos 12 meses, geralmente ali entre agosto e setembro, faz uma média, pega o INPC, que é o que rege geralmente as convenções coletivas, né, que são do Sinep e do Simpro, e tenta fazer uma estimativa. Então tem muita matemática aí por trás. E tem outra coisa também, além dessas duas principais coisas, que é para onde vai o reajuste da folha e também os reajustes de inflação, a gente tem que pegar um outro componente que é muito importante, que são os investimentos que são feitos nas escolas. Sim. Né? Então, escola demanda um investimento constante de patrimônio, de manutenção predial. A gente vê as escolas todas bonitinhas na época das matrículas, né? Todas pintadas, com as portas Sim. bem pintadas, bem mantidas. Os projetores, multimídia, ar-condicionado. Aí vem uma série de coisas de infraestrutura que a gente precisa fazer para manter. Sim. Porque escola, como tem um fluxo muito grande de pessoas, tem um fluxo também de desgaste de materiais. E a manutenção é cada vez maior, né? Cada vez maior. Então,
as pessoas perguntam, mas a variação do cimento e dos materiais de construção não é do segmento educacional. Eu falo, sim. É mais do que você imagina. A gente constrói muito mais, às vezes, do que manutenção de condomínio, né? Verdade. Se você fizer uma comparação, escola demanda mais manutenção do que condomínios, por exemplo, porque tem um fluxo maior de pessoas. Todos os dias tem muita gente andando. Por exemplo, a gente tem uma sede que fica ali na Unidade Sul, que tem 2.500 alunos, tem 2.200 alunos, se não me engano, de ensino básico, mais uns 300 alunos de cursos livres. Então, são 2.500 alunos rodando todos os dias ali. Uma parte no período da manhã, uma parte no período da tarde, uma parte no período da noite. Ou seja, o dia todo tem fluxo de gente. Além do restante que compõe ali a escola, né? Exatamente. Então, a cesta de reajuste, essa história toda para dizer que o reajuste ele não leva em consideração só o índice de inflação, não leva só o índice de reajuste de folha, não leva só o índice de manutenção e de investimentos, ele leva uma série de coisas, né? Aí por isso que as pessoas ficam se perguntando, por que a escola reajustou 10% se a inflação deu 7%? Por isso. Porque a gente tem que ter ainda um delta ali para fazer os investimentos e para repor outros reajustes que não estão dentro, não estão tão aparentes, né? A gente acha que educação não tem conta para pagar, mas tem muita conta. Tem demais. Tem demais, né, Maria? Então é cheio de boleto para pagar. E são muitas variáveis, né? E às vezes a gente não consegue enxergar. A gente, que eu digo que está de fora, né? Isso. Que vai só ali receber aquele reajuste, não consegue enxergar. Exatamente. E aí que entra a minha pergunta, Matheus, como é que as escolas, né? Vocês, assim, no cargo de gestão, como é que vocês conseguem planejar esse reajuste e passar de forma transparente para os pais, para os responsáveis financeiros, para que eles entendam, né? E de fato saibam o que é que está acontecendo ali, manter essa relação entre escola e família. Sim. Olha, eu acho que transparência, né, é uma forma, enfim, você tem várias formas de ser transparente com seus clientes. Uma delas é demonstrando cada vez mais quanto a escola investe na formação das pessoas, na contratação das melhores pessoas, no reajuste também, que a gente tornar repassa. até palpável aquilo que ele está investindo, né? Exatamente. Quando a gente tem, por exemplo, um cliente que está super satisfeito com o nosso produto, que é educação, né? E aqui estamos falando que a escola é uma empresa tem produtos e tem serviços, né? Sim. Então, nosso serviço é educação, né? Então, quanto mais satisfeito está o nosso cliente, mas a gente demonstra para ele o quanto a gente está feliz também em investir. Sim. Né? E que isso, né, não aumenta, né, esses reajustes, às vezes, que estão fora da inflação, não estão aumentando, né, a nossa lucratividade, mas estão repondo, né, variações. Então, assim, a gente, quando tem um bom serviço, raramente a gente é questionado por um reajuste que é além. Mas quando é questionado, é importante que a gente demonstre muito bem. Né? Eu acho que é importante que nós diretores, a gente possa argumentar a realidade que é. Né? Às vezes a gente fica com medo. Não vou dizer que é por conta disso, por conta daquilo, porque a gente fica com medo, né? Às vezes de falar para o nosso cliente o quanto a gente tem investido. Né? Uma vez, pai de aluno veio questionar um reajuste que foi feito, né, durante um certo tempo. E a gente estava implantando, por exemplo, o projeto bilíngue, né, em um socioemocional. Que são projetos muito importantes. São projetos importantes. A gente não estava cobrando a mais de materiais e tudo, a gente queria colocar isso dentro da carga horária. Enfim, a gente fez lá um modelo que nem tudo ficou repassado para o pai, a gente absorveu, a gente tinha uma forma de absorver, enfim. Resumindo, a gente demonstrou para ele, olha, esse projeto aqui ele é importante porque o seu filho ele vai ter uma exposição maior às aulas de inglês, nós vamos aumentar a carga horária aqui de inglês, nós vamos aumentar a carga horária do socioemocional, enfim. Quando a gente explica o projeto pedagógico para o pai, ele entende qual é o serviço que está sendo prestado. Né? E ao mesmo tempo, ele entende, poxa, esse serviço é o serviço que eu quero, é um serviço premium que eu vou querer, ou não, eu posso querer um serviço que tem um custo-benefício melhor, então ele pode também buscar uma outra escola que vai oferecer isso. Sim. Aqui em Fortaleza, né, a gente tem várias escolas, excelentes escolas, né, que cada uma tem a sua forma de fazer também, né, e a sua forma de reajustar também. Tem escola que às vezes tem um reajuste muito menor do que dos outros, porque entende que na sua particularidade pode reajustar um pouco menos.
Tem escolas que vão reajustar muito mais, porque às vezes estão investindo mais também. Eu pego esse exemplo do inglês porque ele é um exemplo importante para a gente entender como é difícil, né, às vezes a gente separar preço e valor, né? Sim. Preço e valor são percepções. Isso aqui vale só um podcast, só falar de preço, o que é preço, o que é valor. Certeza. Mas resumindo aqui, né, assim, se você for ver as escolas que hoje investem muito, né, em projetos bilíngues, em projetos socioemocionais, tem que investir muito em gente também. E não tem no mercado existe uma escassez hoje que o pai não sabe, o pai de aluno não sabe disso, que existe uma escassez de professores de inglês. E aí como é que a gente viabiliza os projetos bilíngues? Aí a gente tem que captar jovens talentos, formá-los, investir nesses talentos, para que eles possam ter condições de dar aula para que a gente continue esses projetos bilíngues. Investir em formação de gente é caro, é barato? É caro. É caro. É muito caro. É muito caro, né? A gente acha que recursos humanos, às vezes, é só para fazer treinamento aqui, aparecer, botar Vai muito além, né? Mas vai muito além, muito além. É a captação, é formação, acompanhamento, Tem toda a feedback, continuidade, né? tem toda uma continuidade. Então, assim, é uma das áreas que a gente mais investe é em gente, porque nosso serviço, nosso produto depende de pessoas, né? Então, enfim, se a gente tivesse, né, uma previsibilidade maior sobre isso, né, com certeza seria um custo às vezes menor, mas não é, né? Gente é complexo, né? Então a gente tem que estar o tempo todo formando, e formar, né, e deixar essas pessoas num nível cada vez maior, né, exige muito tempo e muitos recursos a serem investidos, né? E você falou de preço e valor, né? E eu acho que casa muito bem com o que você tinha falado, que quando você entrega, né, de fato, um serviço de qualidade e o pai vê que aquele investimento está sendo feito, ele não questiona o reajuste. E eu acho que vai muito nisso. Quando ele vê valor, ele não vai questionar o preço, né? Exatamente. E eu acho que uma coisa casa muito bem com a outra. É isso mesmo. Isso. Inclusive, nós já falamos aqui só estamos no primeiro bloco, mas a gente já falou de muita coisa aqui, não foi, Amanda? Realmente a gente já partiu do início já até para a discussão sobre preço e valor. E a gente vê como esse assunto sobre gestão financeira e gestão estratégica das escolas é algo tão importante. E aí a gente vai dar continuidade no próximo bloco falando sobre um pouquinho mais sobre as dificuldades dos gestores educacionais, né, Amanda? Isso mesmo. E aí, Matheus, eu queria te perguntar, né, você aí que vivencia isso na prática dos dois lados, né, tanto entregando o serviço como também, né, dirigindo escola e tudo mais. Na sua percepção, quais são as principais dificuldades na gestão financeira que o diretor encontra, assim, no dia a dia, né? Se você pudesse citar algumas que você consegue perceber ali. Olha, Eu sei que são algumas várias, né? São muitas. Já falou de algumas já até. Eu acho que tudo gira em torno de um fator primordial, que é o fator que mais me chama a atenção em todas as escolas. O Colégio Macho foi quando eu cheguei, eu vi, nas outras que eu visito, né, que tem alguns desafios, é o que eu encontro, é gestão de fluxo de caixa. Ponto. Esse é o... Se tiver que o cara sentou aqui, né? top 1, qual é o meu maior desafio como gestor financeiro de uma escola? Gestão de fluxo de caixa. Previsibilidade. Saber qual é o planejamento de entradas e saídas ao longo do ano, isso é fundamental. Ou seja, da minha necessidade de saber um fluxo de caixa saudável, eu tenho que ter um planejamento orçamentário, primeiro ponto. Aí você vai destrinchando. Sim. Para ter um planejamento orçamentário, eu tenho que ter previsibilidade de receita. Eita, esse é o ponto principal aqui. Ponto X. Nossa, começa tudo daqui. Aí receita vem da onde? Vem de matrícula, que aí é rematrícula dos veteranos. Sim. E captação dos novatos, né? Que aí alimenta isso. E aí eu tenho que saber a saúde financeira dessa minha carteira de clientes. Aí eu faço uma outra brincadeira. Escola parece ser banco. Por quê? A gente tem que saber muito bem qual cliente que a gente está botando para dentro de casa. É verdade. E aí a gente tem que ter apoio, né, de processos, sistemas de informação e equipes treinadas e suporte também. Acho que tem que ter empresas parceiras que ajudem nesse processo. Mas voltando para essa questão da receita, a previsibilidade de receita ao longo do ano é o fator inicial para a gente poder fazer um planejamento orçamentário, um planejamento de fluxo de caixa da escola. Se
sem essa previsibilidade não tem como você colocar de pé, né, qualquer escola, não tem como. E foi um dos primeiros pontos que eu já atuei aí, né? Eu lembro que na época a gente usava um sistema que ele não dava muitas informações. Eu sabia quantos alunos eu tinha, mas a informação de receita ela era muito recortada. Então, para mim, era uma complicação muito grande. A primeira coisa que eu fui fazer foi estabilizar o processo, né, de receita. E aí me chamou a atenção muito o processo de cobrança. Nossa Senhora, esse daí também é delicado e é importante, mas é difícil de fazer. Muito difícil de operar, difícil de fazer. E eu brinco que a gente demorou muito tempo para acertar, mas quando a gente acertou de uma vez também. E aí, contando com excelentes parceiros, né? E aí não vou poupar de fazer propaganda aqui da Edu. Não foi combinado. Não foi combinado, foram grandes parceiros, porque a gente não tinha uma inadimplência descontrolada dentro do colégio mágico quando eu cheguei. Mas era uma inadimplência que, às vezes, estava dando sinais que ia crescer. Sim. E a gente preocupado em botar muito aluno novo para dentro de casa, sem saber como é que estava o histórico dele, né? A gente fazia um controle, até tentava fazer um controle ali, né? Tipo, traga, isso na época, traga uma conta de energia, traga o olerite dos pais, então traga a carta de quitação, na época podia cobrar isso, hoje não pode mais, mas enfim. Na época a gente pedia algumas documentações para a gente, né, ter se resguardar, uma alternativa, né? Só que a gente não tinha tantas informações, né, para saber se esse aluno era bom, se era, né, se não é, tal. E aí ia colocando para dentro, e aí beleza. E aí, às vezes, a gente colocava alguns clientes inadimplentes, e aí tem uma cultura que acontece muito nos bancos, que eu vi acontecendo também dentro do colégio, que que chama contágio, né? Não é uma palavra muito bonita de falar, mas é uma palavra que existe dentro do... E é a realidade. É a realidade. Numa carteira de clientes, ela existe um problema, um efeito chamado contágio, que é o efeito é um efeito de cultura mesmo. Então, alguns clientes começam a contagiar outros clientes e aí a inadimplência começa a aumentar. Mesmo se o seu processo de cobrança for eficiente, se você não combater a cultura, você vai ter um problema que vai só crescer e você vai ter que botar mais gente para fazer cobrança, enfim. E é uma cultura mesmo, né? É uma cultura mesmo, né? Então, assim, a gente tem que começar a colocar algumas regras aí. Começou a ter inadimplência, vamos começar a fazer a cobrança a partir de quanto tempo? Então, começamos a desenhar alguns processos. É a reguinha de cobrança, né, que a gente chama? A reguinha de cobrança, exatamente. E aí eu tive que fazer isso dentro de casa, porque não tinha uma Quedu, por exemplo, naquela época, mas tinha a Meirelles e Freitas. E foi essencial para mim também naquela época, porque eu fazia uma cobrança, né, dentro de casa, nos primeiros 90 dias, que aí a gente combinou como é que seria o processo, vocês me ajudaram muito a desenhar esse processo dentro de casa, e desenhar o processo fora de casa, que é o processo quando vai para o escritório de cobrança. E com essa expertise aí que a gente foi melhorando, nosso processo interno foi melhorando, o processo da Meirelles e Freitas foi melhorando, os sistemas foram se aprimorando, então a gente começou a ter uma conversa melhor, e aí hoje a Quedu já enfim, faz o processo todo. Faz o processo todo, porque aprendeu durante anos e anos, né? Não 45 só comigo, anos. 45 anos, né? Não só comigo, mas com vários grandes clientes, né? Não só daqui do Ceará, mas do Brasil todo, né? E experiência não é algo que você compra. Com certeza. Não é algo da noite pro dia, não é algo que você inventa, não tem inteligência artificial que dê experiência. Até a inteligência artificial precisa, né, de tempo para poder... Exatamente. Aprender. E você tem que fazer o input da experiência dela. É, né? Verdade. E tem que treinar, né? Então, assim, de certo modo, né, cobrança não é algo fácil. E hoje eu tenho uma estrutura que faz lá dentro de casa a minha cobrança, tem uma parte que faz na Meirelles e Freitas e tal, na Quedu, mas isso tem um custo para mim, porque eu tenho uma quantidade X de alunos que conseguem aguentar essa estrutura. Mas e aí as escolas pequenas e médias que não têm esse recurso, que não tem como contratar gente, não tem como treinar gente, não é especialista nisso. Não entende ainda como é que funciona o fluxo, porque é complicado. Exato. Eu que tenho, assim, modéstia à parte, tenho experiência, eu fiz auditoria de banco e fundo de investimento. Sim. Eu fazia parte de auditoria,
né, de E carteira mesmo de assim, você com cliente. experiência não foi algo que foi Não feito foi- da noite pro dia, Não né? é trivial, não foi da noite pro dia. A gente precisa de ajuda, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Todas as evoluções foram feitas com muita gente, né? Com certeza. Assim como os processos dentro das nossas empresas. Ninguém toca nada sozinho. E outra, você tem que olhar para outras coisas também, coisas estratégicas, né? Não estou dizendo que cobrança não é algo estratégico. É algo estratégico, mas pode ser operacionalizado por alguém que faz melhor do que você. Sim. Essa é a grande sacada, né? É a gente plugar bons parceiros que te ajudem a focar em outras coisas, né? E aí, foi o que me ajudou muito também, né? A gente estabilizou a parte de cobrança, parte de recebíveis, a gente ganhou previsibilidade, ou seja, consegui consertar a minha previsibilidade de fluxo de caixa. Hoje eu faço um fluxo de caixa projetado desse ano e do próximo já. Que maravilha. Já olhando para o próximo. Então, assim, eu já tenho um forecast, eu finalizo um ano olhando para o outro sempre. Então, eu consigo ter, né, esse olhar aí. E eu consigo hoje trabalhar com orçamento, super previsível, bate nos centavos hoje que a gente diz. Vai na trave ali. Mas bem direitinho, né? Porque a gente tem uma coisa que já está rodando. A gente já sabe que tem períodos do ano, que a cobrança tem sazonalidade também. Sim. Né? Então, assim, que aí você tem que se preparar. Por exemplo, a gente tinha um problema que era o seguinte, a gente tinha que montar a caixa até junho, que aí vinha as férias, né? Aí, Eu já ia falar, o período de férias ele é mais complicado. ele é mais complicado, porque a gente tem mais conta para pagar e tem um outro problema, a inadimplência aumenta em período de férias. Quem é diretor sabe disso. No meio do ano, a inadimplência aumenta um pouquinho. No final do ano, aumenta um pouquinho. Por quê? Porque as pessoas realmente, a escola fica... Né? Não está funcionando, então, não, eu pago mais para frente, né? Não se torna uma prioridade, às vezes, né? A prioridade é tirar férias, é viajar, é curtir, ir pra praia e tal. Então, a escola fica um pouquinho mais esquecida, né? Então, a gente tem que fazer com que ela seja lembrada, né? E aí entra muito a parte da cultura também, que a gente que vê diretamente isso, vê que existem muitos responsáveis financeiros que falam, no final do ano eu me ajeito ali com a escola, né? Vou deixando aqui, a gente escuta muito isso dos diretores, né? Que tem responsável financeiro que vai deixando, porque, enfim, né? O aluno ele vai continuar estudando até o final do ano letivo. Chega o final do ano letivo, ele faz ali um acordo, alguma coisa e consegue resolver. Só que pra escola, isso não é bacana, né? Fica sem saber quanto é que vai receber no próximo mês, por exemplo. E toma muito tempo também, né? Esses atendimentos, assim. Eu lembro que eu fazia, né, os atendimentos de última instância, que a gente fazia também as regras, né? A analista faz a primeira parte, aí depois vem o coordenador, depois o gerente, e aí, por último, o diretor. E aí, assim, toma um tempo, você tem que ter atenção, tem que ter cuidado do que você está fazendo, né? Não um relacionamento também, assim, você podia estar tratando outra coisa, uma parte pedagógica, aí tá tratando você isso. Lá uma fila de pessoas que merecem atenção, mas que você tá lá direcionando o tempo para matricular gente e para atender gente que está, né, com dificuldade, né? E tem uma cultura também que é o seguinte, a gente, né, assim, quando conhece o cliente de perto, a cobrança fica mais complicada. Fica. Eu criei uma regra quando eu cheguei, que não foi por maldade, nem com os clientes, nem com ninguém, mas foi uma regra para organizar melhor as coisas. O diretor de escola, ele precisa entender que ele precisa blindar a imagem dele, né, na frente dos seus clientes. Cobrança não é uma coisa fácil de fazer e ela fura a blindagem de imagem. Com toda certeza. As pessoas não conseguem distinguir, né, essa ideia de escola de empresa, né? Os próprios diretores não conseguem. Os clientes, menos ainda. Né? Porque acho que escola não é para dar lucro. Né? Poxa, como é que a gente investe? Como é que a gente reinveste? Como é que a gente cresce? Né? Como é que a gente contrata mais gente? É com isso, né? Então, escola tem esse papel social, inclusive, né? Mas o diretor ele precisa se blindar, ele não pode se envolver nessas cobranças. Eu digo que eu recomendo, olha, se proíba, não faça isso. Delegue para outra pessoa, delegue para a empresa. Por quê? Porque é melhor para o cliente, melhor para você. Por que é melhor para o cliente? Porque a cultura ele melhora. Ele não se acostuma a se desorganizar. Verdade. Se você faz uma cobrança mais eficiente, o que é que acontece com o cliente? Ele vai melhorar o processo dele também de priorizar a educação.
ele vai deixar de comprar uma TV nova todo ano, um carro novo todo ano, coisas que ele não precisa para priorizar a educação. Colocar a escola em dia é uma coisa muito importante, porque aí ele não vai ter dificuldade na rematrícula, ele não vai passar por outros perrengues. Ele depois vai te agradecer. Depois ele vai ficar muito feliz porque, puxa, agora a escola é uma prioridade, está sempre em dia. Mas é verdade isso. Né? A gente, inclusive, já ouviu relatos disso, né? De outros diretores que falam, quando eu deixei de fazer essa parte, Melhorou. tudo fluiu melhor. Aí a relação fica melhor. Aí a gente volta para a questão da imagem. O diretor não é aquele cara chato que tá ali fazendo É o que tá falando da aula de inglês, da semana cultural. Ele tá tratando de outras coisas. Não, seu filho tá ótimo, tá legal. Poxa, ele podia melhorar aqui, podia fazer isso. Vamos pensar aqui, né, em alguns projetos novos para a escola. Então, o diretor, né, está focado, né, em fazer com que o aluno aprenda mais, né, que a família fique mais satisfeita. E aí você blinda. Eu lembro que na época o professor Nazareno não entendeu quando eu falei para ele que ele não podia mais fazer cobrança, ele não podia mais atender os clientes que estão com dificuldade. Aí, quando ele entendeu, né, e aí eu explicando que isso era melhor para nós como escola, para ele como diretor e para os clientes, né? E aí ele começou a perceber de forma empírica, a gente fazendo isso na prática. Sim. Hoje ele não se envolve com esse processo, porque não precisa. E garanto que ele tem bem mais tempo agora, né? Para pensar nas outras coisas. Não, ele só pensa agora em outros projetos. E é uma coisa que para ele era muito doída. Eu via o professor Nazareno abatido, às vezes, quando ele saía de muitas agendas de atendimento, né? De atendimento, porque é uma coisa que é pesada. Às vezes você vê coisas ali complicadas de lidar, né? Situações que foram a bola de neve, né? O cliente começa o ano, matricula e tal, aí lá em março ele começa a não pagar mais. Aí vem uma bola de neve gigante. Se fosse resolvido lá atrás, não tinha tido esse problema, mas vai indo. Chega no final do ano, tá lá juros e multa altíssimos, aí ele pede para tirar juros e multa. Só que aí é complicado, porque eu estou financiando a operação. Sim. Né? E aí vem logo, eu trago de novo, que o colégio parece ser banco também. Por quê? Porque a gente não cobra mensalidade, a gente divide anuidade. Sim. Quando eu divido alguma coisa, eu estou fazendo o quê? Financiamento. Eu estou financiando algo para o meu cliente. Na verdade, né, enfim, é uma coisa que às vezes a gente não se toca, mas a gente não cobra mensalidade, a gente cobra parcela da anuidade. A gente divide essa anuidade durante o ano. As escolas podem dividir em 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 12 vezes, que é o mais comum, ou em 13 vezes, né? Enfim, dependendo da escola e da época do ano também. Então são coisas assim que a gente nem percebe, mas que são da regra da escola, né? Pronto, aí, Matheus, voltando aqui, né? A gente já falou de inadimplência, falou de gestão financeira, falou de reajuste, a gente falou aí de um monte de coisa. O gestor escolar que tá assistindo esse podcast hoje, ele vai sair com um monte de dica valiosa. Um verdadeiro treinamento. E é uma consultoria aqui, um gostinho da consultoria do Matheus aqui no podcast. E aí, exatamente falando sobre dica, que eu queria, né, já aproveitar aqui o espaço para perguntar. Se você pudesse dar algumas dicas práticas para os gestores que estão assistindo a gente, para quem tá acompanhando a gente, né? Poxa, você lá em 2013 entrou no Master, né, com essa missão de reajustar ali o fluxo da escola. É um case de sucesso, né? A gente aqui já conhece bem. Quais dicas você poderia dar para esse gestor que tá precisando, por exemplo, melhorar a gestão financeira, melhorar ali a gestão estratégica da escola? Ele tá meio perdido, não sabe por onde começar. Aí ele quer olhar lá pro Matheus de 2013 e pedir um help. Olha, eu acho que eu vou falar o que eu fiz, né? E aí... Aí é a receita do sucesso, que Exato, deu certo. Deu certo. Olha, a gente focou acho que em 3 coisas, né? A gente capacitou bem as nossas pessoas, eu inclusive, né, tive que aprender mais sobre pedagogia, né, sobre gestão de escola, né, e trouxe também o meu grupo diretor para conhecer mais a minha área também, né, a parte administrativo financeiro. Então, o equilíbrio, né, que precisa ter. Então, assim, buscar informação, buscar ir em eventos, palestras,
estão falando sobre o assunto. Eu sei que a Kedu está fazendo muitas palestras muito legais. Por todo o Brasil, galera. Preste atenção aí nas agendas que a gente solta. Olha, participar de eventos empresariais, de eventos não só educacionais, mas empresariais, isso é muito importante. E não ir só o dono da escola, mas ele tem que levar a equipe. Matheus, faz sentido levar o meu coordenador pedagógico? Faz sim, porque ele tem que entender o que está sendo feito na gestão administrativa financeira. Esse é um primeiro ponto. É levar as pessoas para um patamar que todo mundo pode aprender gestão administrativa financeira. Não tem nenhum mistério, não. Não é só matemática financeira, não. Tem muita coisa para fazer. Buscar bons parceiros. Eu acho que isso é fundamental. Se você tiver bons parceiros, seja de tecnologia, né, seja de gestão, tem que ir atrás dos melhores parceiros, né? E aí, fazendo propaganda mesmo aqui da Kedu, são os melhores que existem nessa área de mensalidade recorrente, de sistemas de informação que passam clareza e transparência para as escolas. Eu acho que estão além da curva mesmo, tá? Porque eu conheço as pessoas que fazem, conheço muito bem já o trabalho, sou cliente, sou muito satisfeito e deu certo. Mas tem outros no mercado que estão... Gente, eu não conheço os outros, eu conheço o que eu sei, né? E esse está muito certo, né? Hoje, inclusive, é o que eu falo muito. Para ter performance pedagógica, tem que ter gestão de performance também. Tem que ter gestão financeira de performance. Então, uma coisa está linkada com a outra. E a terceira coisa é realmente inovar, né? Encarar a escola como empresa mesmo, né? Eu estou batendo nessa tecla direto aqui, mas eu sempre bato eu acho que precisa ficar cada vez mais claro. Sim. Escola é empresa, a gente tem que encarar isso, e aí, como é empresa, a gente tem que fazer o acompanhamento dos dados financeiros, de fluxo de caixa, DRE, balanço patrimonial, sabe? Pegar o contador, chamar o contador, ter reuniões semanais com a contabilidade, né? Reuniões semanais com o pessoal da Kedu para ver como é que está o fluxo, como é que está lá o fluxo de cobrança, como é que estão os clientes, quem são os clientes que estão dando mais trabalho, porque não é só terceirizar, não, você tem que acompanhar também. Sim, com toda né? certeza. Que é uma via de mão dupla, ninguém faz nada sozinho, né? Então, eu acho que é isso. São essas 3 dicas que eu gostaria de dar, de coisas muito práticas, né? E para mim fizeram toda a diferença, né? Até hoje a gente continua também. Não é porque tá bom que a gente para. Não, a gente continua melhorando, a gente continua, né, indo atrás de novidades também, de tecnologia. E acompanhando o mercado, né? Que toda hora tem uma coisa nova. Tem. Mercado dinâmico, viu? Papel e caneta na mão, anotou? Exatamente, anotando tudo aqui. Matheus, como você tinha falado, até sobre, pegando o gancho do terceiro ponto, né, eu queria te perguntar sobre essa questão de metas, né? Aí uma escola, ela precisa, além de pegar esse início, né, de reorganizar, a partir disso ela também precisa ter metas, né, para poder saber, para poder fazer o acompanhamento e saber para onde é que a escola vai, né? Como é que a escola pode estabelecer essas metas e o que ela pode fazer para poder atingir essas metas, como um orçamento organizado, planejamento financeiro. Você já falou um pouco disso, né? Mas falando mais sobre esse assunto, como é que ela pode fazer? Essa pergunta é excelente. A gente, quando eu cheguei, né, para fazer a gestão junto com o professor Nazaré e o professor Herbeni, a gente, nas nossas reuniões, era tudo muito operacional. A gente sempre falava, agora a gente tá chegando perto agora da festa junina, né? As reuniões de gestão dentro das escolas, é só falando sobre festa junina. E pode ter certeza. Muito bom. É excelente, é muito bom, mas a gente precisa falar de futuro também, né? É muito melhor. A gente tem que planejar já as matrículas e tal. Tem que pensar nas próximas festas juninas também. Exatamente, tem que pensar mais na frente. Então, nesse pensar mais à frente, a gente criou, todos os anos a gente para não só, né, nós, mantenedores, mas a equipe de gestão, os diretores, coordenadores, a gente senta junto e a gente define quais são as metas de todos os anos. A gente começou, você não precisa, vou botar 10 metas, vou botar 20 metas. Não, começa com poucas metas. Bota 5 metas, bota 2 financeiras, 2 pedagógicas e uma, sei lá, de expansão de novos negócios, Sim. alguma coisa assim. 5 metas. Começa com 5. Você nunca fez meta estratégica? Começa com 5. E aí você determina marcos ou anuais, ou, por exemplo, de curto, médio e longo prazo.
eu quero ter uma receita de R$100 mil mensais no ano de 2025. Então, coloque isso aí como meta. Eu quero ter 200 alunos no final de 2025. Coloque isso como meta também. Aí você define o que é meta financeira, o que é meta pedagógica e o que é meta de expansão. Só que quando você coloca essas metas e coloca os prazos que você quer atingir, você já cria um norte, né, para todo mundo. E aí você vai alcançar. Pronto, beleza, tá aqui as metas, o que a gente vai fazer? Não, tá aqui o sonho, né? Plano de ação, né, agora? Plano de ação. Aí a gente desce para ação. Vamos lá desenhar o plano de ação. E aí como é que a gente faz? Junta todo mundo, ou pequenas equipes, né? Você tem hoje várias metodologias, né? Você pode juntar pequenas equipes multidimensionais, né? E poder fazer alguns planos de ação. Então você divide as equipes e vai fazendo. Ou então todo mundo faz junto todos os planos de ação. E aí a gente começa a ter essas metas execuíveis. Outra coisa que é importante se você tem, por exemplo, se você tem 150 alunos, certo? Se você tem 200 alunos, não adianta botar uma meta de 1.000 alunos para o próximo ano. Não adianta, gente. A não ser que você seja... assim, pé no chão, né? Seja mágico. Cara, não tem jeito. Você pode ter muito dinheiro no bolso, mas é difícil você colocar um plano desse de pé. Então, tenham metas execuíveis, né? Tenha um bom senso na hora de desenhar as metas, entendeu? Se você tem 200 alunos, beleza, vamos fazer aqui um cálculo aqui, poxa, 10%, beleza, vou chegar em 220 alunos, quero chegar em 250 alunos, aí você vai, estabelece um percentual, estabelece um número de alunos, aí você estabelece qual é a meta que você vai ter de rematrículas, né? Por exemplo, você botou lá, eu tenho 200 alunos, quero chegar em 220 alunos, beleza. Como é que eu desenho? Vamos aqui fazer o plano de ação, tá? Como é que eu chego nesses 220 alunos no próximo ano? Tá, vamos ver aqui. Eu tenho 200 alunos, vou lá rematricular no 95%, pronto, eu já tenho uma base de rematrícula. 5% eu posso dizer que eu posso perder, tá? Aí é o cara... Tem também quem terminou no ensino médio, né? Terminou o ensino médio, tem uma pessoa que está com dificuldade de pagamento, não conseguiu renovar a matrícula, então vamos dizer que 5% você perdeu. Beleza, desse 5% que eu perdi, 95 vezes os 200 dá um número, aí você pega o que falta para chegar nos 200 ou nos 220. Então, essa é a sua meta de conversão de novos alunos. Então assim, você divide. Aí você passa para a equipe pedagógica. A equipe pedagógica é 95% de rematrícula. Vamos lá? Vamos aqui dividir nos segmentos. Então, assim, você começa a fazer o plano de ação. E aí, equipe de atendimento, de novatos, quem é que está lá? Quem está fazendo a visita guiada? Quem está na portaria? Olha, gente, a gente tem que... tem que trazer tantos alunos aqui para dentro de casa, sei lá, 35, 40 alunos aqui, a gente tem que ter de novos alunos para dentro. Então, é desse jeito que a gente chega... Todo mundo engajado, entendendo a mesma meta, né? Exato. Beleza, eu tenho que preparar minha equipe ali de linha de frente, como é que eu faço? Aí chega o planejamento de treinamentos. Nosso RH, né? Tem que estar atuante aí. Como é que eu vou fazer a matrícula? Quais são os documentos necessários para fazer a matrícula? Faz um treinamento com o pessoal de secretaria, faz um treinamento com o pessoal do financeiro. Como é que eu faço o cadastro dentro da plataforma da Kedu? Vamos fazer um treinamento aqui, chama Kedu, vem cá. Vamos fazer um treinamento aqui com a minha equipe. Como Kedu vai. Eu sei. Vocês fazem uns treinamentos de matrícula que são muito legais. Todo mundo alinhado, né? Porque às vezes uma parte está entendendo ali qual é o processo, mas a outra não está com a mesma conversa, né? Digamos assim. Então não tem como o fluxo ele ser contínuo se a gente não consegue entender, né? Exatamente. E assim, eu acho que quando a gente coloca... Uma das coisas mais legais, assim, e dentro do Colégio Master a gente tem trabalhado no Master Soluções, a gente leva isso, os modelos de metas que a gente tem, né? Por exemplo, quem quiser entrar em contato com a Kedu, quiser visitar o Colégio Master, quiser saber qual é o nosso desenho das nossas metas, a gente abre lá tudo. A gente tem meta. Olha aí, a chave oportunidade. Olha aí, hein? Manda uma mensagem, meu povo. Gente, podem me cobrar, viu? A gente tem meta dos diretores, temos metas dos gerentes, temos metas dos coordenadores pedagógicos. Todo mundo tem meta hoje em dia. Por quê? A gente começou com esse pequeno passo. Começamos com 5 metinhas ali para todo mundo. Aí depois a gente foi, né, designando, individualizando, né? Então,
Hoje a gente paga, por exemplo, bonificação. Quando a gente atinge a meta, a gente comemora junto e paga um bônus em conjunto também, né? Não é uma coisa que fica restrito só aos mantenedores, não, né? Então é legal a gente incentivar. Às vezes o bônus não precisa ser uma coisa financeira. Às vezes é um final de semana, é um churrasco, é uma confraternização, Bacana, são hein? brindes, entendeu? Então é legal, porque a gente Engaja, né? engaja, né? Dá sentimento de time, né? Então, metas, eu sou fã, assim, de metas, porque elas proporcionam pra gente propósito, né? Elas proporcionam pra gente norte. Elas dizem pra onde a empresa quer ir, pra onde a escola quer ir, né? Então, é fundamental, porque quando você não tem metas, você vai pra onde? Não sabe, né? Então Isso aí. fica mais complicado Qualquer de caminho traçar. serve, né? Exatamente. Exato. E aí não chega nem onde quer e nem sabe onde quer chegar também. Exato. Aí acaba indo como se fosse empurrando pela barriga, né? Todo mundo fazendo só aquele mínimo lá para manter. E aí até que chega um ponto que fica insustentável, né? Não só não poder crescer, mas também até se manter. E aí acontece o que você estava dando de exemplo. Às vezes um pensa em ir para um canto, outro pensa em ir para outro. Eu penso que tem que ter 250 alunos. Não, eu já penso diferente, tem que ter 190. Eu acho que tem que ter 220 também. Sabe? Tipo, não cria um consenso de tamanho, não cria um consenso de alinhamento, né? É uma coisa que é muito importante. Desenho de meta não é uma coisa simples. Ela exige que a gente dedique tempo, né, que tenha uma disciplina mesmo. Por exemplo, a gente começou fazendo planejamento estratégico dentro do próprio colégio. E aí ficava aquele entra e sai de pessoas ali resolvendo alguma coisa. O professor Nazareno comigo, o professor Herbem. E aí eu comecei a olhar ali, eu sou um cara meio chato com essas coisas, sabe? Assim, a gente tá dentro de uma reunião, não pode interromper, não pode nem atender celular, né? Porque eu tô ali, tô focado. E aí começou a ter aquele negócio que começou a me incomodar. Eu falei, rapaz, próximo ano eu vou fazer um negócio melhor. Aí o que a gente fez? A gente se isolou. A gente pegou... Isso não foi eu que inventei, não. Isso são as melhores práticas que existem de gestão. Sim. O pessoal pega e faz retiros, né? Então, assim, o que a gente fez? A gente pegou lá o primeiro grupo de sócios e a gente foi passar um final de semana numa praia, num hotel. Aí ficamos lá e a gente se reuniu e disse, agora vai começar a reunião de planejamento estratégico dos sócios. E aí ficou eu, o professor Herbem, o professor Nazareno, o Lucas, que é meu irmão, que é sócio também. E a gente ficou lá, desenhou e tal. Não tinha participação de ninguém fora a gente. Não tinha problema ali na escola para sair para resolver? A minha esposa, hoje, na época, era namorada. Aí ela já sabia, não podia estar ali naquele ambiente, não podia estar ali e tal, né? A gente ficava ali muito focado naqueles temas. Aí terminou isso, aí pronto, aí virou família de novo, final de semana de família. A mesma coisa a gente fez com nossos gestores também. A gente fomos para um hotel de praia também, aí ficamos num auditório lá, e aí a gente começou a fazer esse primeiro desenho. Eu não estou falando para vocês irem para ninguém ir para um hotel de praia, enfim, se não couber dentro do orçamento. Mas sair pelo menos ali do ambiente da escola, né? Sai do ambiente, vai para outro ambiente, vai lá para Quedu, a sede maravilhosa da Quedu. Inclusive o Venâncio e o Igor já me convidaram para fazer. Cara, se quiser fazer reunião aqui, planejamento estratégico para fazer, eu vou mesmo. Porque não falta sala para reunião. E é massa lá. Mas né? é exatamente isso mesmo. A gente, enquanto Quedu, a gente faz planejamento estratégico também. E a gente segue essa mesma linha, né? A gente já faz tantos eventos ali na nossa sede, poxa, no planejamento estratégico, a gente fazendo um lugar diferente, aí nosso planejamento estratégico já não é lá, porque exatamente partindo desse ponto. Sempre tinha uma coisa para resolver, alguém precisava sair. Então a gente sempre faz isso e envolvendo diferentes áreas, né? Então a gente envolve, por exemplo, o marketing, aí envolve o comercial, inclusive acho que você já palestrou num planejamento nosso. A gente costuma trazer alguns parceiros para conversar, exatamente para isso, para ter uma visão também de fora. Isso. E fez toda a diferença, assim, pra gente. Com certeza, porque fica todo mundo o quê? Focado, né? Tipo, se você faz no ambiente externo, as pessoas já estão ali, Você tirou ela da zona de conforto, não tá todo mundo ali, né, dormindo, não. É porque zona de conforto é onde você se sente seguro para lidar com as coisas do dia a dia, da rotina. Você tem que tirar as pessoas da rotina para você estar provocado ali o tempo todo a estar pensando naquele tema, naquela temática que está sendo exposta. Ligado já para que já tem que fazer uma coisa nova, que já tá pensando a coisas novas, né? Exatamente. Ali não é reunião operacional, ali é uma reunião estratégica para pensar
futuro, né? E aí a gente também, outra dica também é convidar pessoas de fora, assim como eu fui convidado, né? Planejamento estratégico da Kedu, para a convenção de vendas também. Isso. E convidar a gente de fora para falar alguma temática que às vezes não tem nem a ver com a educação, mas tem a ver, por exemplo, com cenários políticos, econômicos, cenários de sociedade, tecnologia, né? Enfim, para esse próximo planejamento estratégico agora a gente está pensando em trazer gente especialista em inteligência artificial, que é uma coisa muito que importante. Está na realidade de todos os negócios hoje em dia. Na escola não vai chegar. Vai sim. Na verdade, já está. E a gente nem lembra, né? Assim, tem coisas que a gente nem percebe, mas já está. Então, inteligência artificial, cenários políticos, por exemplo, para a gente formular, por exemplo, o próprio reajuste. Eu tenho que saber de cenário político, econômico e social, né, do nosso país. Com certeza. Cenário internacional também flui, né? Preço de combustível, né? Tem uma guerra lá na Ucrânia, afeta aqui. Né? Então, assim, você tem que ficar ligado nessas coisas. O mundo globalizado é tudo conectado, tudo ligado. Né? Exatamente. Uma coisa acaba interferindo na outra e aí, mesmo que você esteja lá no interior do interior, mas mesmo assim acaba chegando lá algum impacto de alguma coisa. Exatamente. Por exemplo, às vezes a gente... às vezes não, dentro do nosso planejamento estratégico, a gente já diz qual vai ser, por exemplo, o aumento de receita para o ano seguinte. Mas como é que você faz? Você tem bola de cristal? Não. Não tenho bola de Infelizmente cristal. Não. Infelizmente não, mas a gente já está tão bem treinado que a gente já entende quais são os cenários políticos, econômicos, sociais. Tem uma variação, lógico, eu não vou cravar na pedra, né? Eu vou dizer, vai ser, próximo ano a inflação vai ser 10%, o reajuste é 10,5%, 11%, 12%. Não, a gente faz uns cenários, né, convoca alguns economistas para conversar e a gente sai com consensos. Né? E aí tem cenário também. Tem um cenário otimista, realista e pessimista. 3 cenários para a gente poder fazer um orçamento. Então a gente tem 3 versões de orçamento, 3 versões de fluxo de caixa. Enfim, são 3 versões de tudo para a gente poder... Quem acha que é simples, não é. Mas é porque eu não quero assustar ninguém, não. É porque hoje nós estamos nesse modelo, mas a gente começou também. Mas é importante, talvez esse seja o gargalo até mesmo de muitas escolas, de muitos negócios, né? Nem só escolas. Exatamente. Aí, assim, tudo, né, mora nessa questão da previsibilidade, né? Nossa, é uma coisa assim que é difícil você atingir, né? É muito difícil. Tem que ter um nível, né, já de leitura, né, muito, muito apurado, né? E dados também, né? Outra coisa que está revolucionando cada vez mais. Com certeza. Dados é o novo petróleo, né? É o que todo mundo fala, e é mesmo, né? Então, assim, quando você tem uma gestão financeira, né, muito baseada nas informações que você tem do seu cliente, nas informações financeiras que você tem organizadas dentro da sua empresa, da sua escola, e contando com parceiros que ajudam, né, nessa tomada, né, de decisão estratégica, você consegue ter também melhor tomada de decisões para frente. Né? Maria, se eu pudesse ter naquela época lá, né, previsibilidade, né, de receita, gente, eu acho que eu tinha crescido mais um pouco, entendeu? Só um pouco. Eu acho que tinha sido um trabalho mais tranquilo, né? Entendeu? Porque... Mas aí quem não tem hoje, quiser contar com a Kedu vai garantir a previsibilidade, né? Então, eu acho que entra muito nesse ponto de parceria, né? A importância de se ter parceiros no ramo educacional, em qualquer ramo. Eu acho que quando você tem bons parceiros, você consegue trabalhar diferentes aspectos do seu negócio, né? Sim. E aí eu até puxo um pouco pro lado da Marcha Soluções, né? Que é uma parceira das escolas também, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Matheus, o que as escolas podem contar, né? Com essa parceria, né? Que ela pode trazer e ajudar muito nesses pontos que a gente conversou aqui hoje também. Massa, ótimo. O Marcha Soluções Educacionais começou em 2018, né? E antes de a gente começar aqui, a gente estava conversando, né? Por que surgiu e tal. Então, já vem de uma experiência do professor Nazareno, da professora Herbem, desde a época do GEL. Né? O professor Nazareno teve uma trajetória muito bacana no GEL, junto com o Enio, junto com o professor Chico Sampaio também. O Enio, que é do Colégio Antares, o professor Chico Sampaio, que é o pai do Igor, inclusive. Sim. Uma figura queridíssima, né? Eu mando já um abraço aqui pro tio Chico.
pro Grande Igor também. professor. Eu chamo ele de tio Chico, porque tio Chico e tio Enio, né? Que são pessoas que eu convivi muito próximo na minha infância, na minha adolescência, e que influenciaram muito positivamente nossa família, meu pai, minha mãe, enfim. Então, eles criaram um colégio inovador, que era o GEL. Foi uma rede muito inovadora. Sempre foi muito avant-garde, né? À frente do seu tempo, sempre, né? E com isso também foi feito um sistema de ensino na época também, que era do sistema GEL, que também foi outro sucesso, né? E durou durante um bom tempo, né? E aí o professor Nazareno, quando fundou o Colégio Master, ali em 2000, saindo da sociedade do GEL, ele sempre tinha isso em mente, né? Puxa, eu quero, né, reavivar esse sonho do sistema de ensino, quero fazer e tudo, sabe? Mas demorou muito tempo, porque a gente tinha que focar realmente no recomeço, né, do colégio, né? Então, a gente focou bastante. Aí, desde 2000, acho que 2015, 2016, né, eu já estava lá, né, já né, dentro dos desafios e já pensando, e aí dentro do planejamento estratégico sempre vinha o que são os próximos passos, né? Para onde é que a gente vai, né? O que a gente tem que fazer. E eu lembro que em 2016 a gente colocou dentro do nosso planejamento estratégico ter mais soluções. Que não era só ter mais um sistema de ensino, era ter um sistema de ensino que pudesse, né, aportar essas coisas que a gente estava fazendo dentro do colégio. A importância das metas aí, viu? Exatamente. Nasceu de uma meta. Você tá vendo? A gente não esquece, quando a gente coloca como meta, é tipo assim, eu escrevo aqui as minhas resoluções de ano novo, isso é uma meta. Sim. Quando você coloca isso, você torna isso palpável, existe, tá ali, tá escrito. Eu tenho que ir atrás disso aqui, eu já escrevi, é um compromisso meu comigo mesmo, né? E aí, quando a gente coloca isso dentro do planejamento estratégico, fica um compromisso nosso da gente reavivar esse sonho. E aí, em 2017, a gente começou um planejamento, e aí, em 2018, a gente, de fato, iniciou. Demos o primeiro passo. E aí, quando a gente começou, a gente analisou também tudo que existia dentro do mercado. E a gente pensou, ó, eu me identifico com isso, não me identifico com aquilo, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E hoje, nós temos aí dentro do nosso DNA coisas que são muito fortes, que estão espelhadas no sucesso do Colégio Master, mas não só do Colégio Master, mas no sucesso de outras escolas também, que hoje fazem parte da nossa rede também. Então, o que é que a gente tem, né, de concreto, né? A gente oferece também materiais, né, didáticos, né, desde o infantil até o 9º ano, estamos entrando também agora no ensino médio, na 3ª série do ensino médio, em 2025 já é o nosso próximo passo, nosso próximo lançamento. Então, escolas da base, escolas que algumas escolas em prospecção nós já estamos também. Olha só, uma novidade aqui. Levando essa novidade, né? É uma novidade ainda exclusiva, né? Porque, enfim, a gente está em desenvolvimento, mas já vai ser utilizada dentro do Colégio Master no próximo ano, e algumas escolas selecionadas também, que a gente está selecionando ali para utilizar. E nós vamos entrar também, nós vamos completar esse ensino médio em 2026. E além disso, né, dos materiais físicos, já são materiais inovadores, né? Outra coisa que a gente pegou foi a curva de virada da BNCC. A gente pegou a homologação ali no final de 2017. Então, todos os nossos materiais são do zero. Não é material que existia há 10, 15, 20 anos atrás. É um material novo, completamente autoral, completamente original. Então, ele já é um material que tem uma pegada diferente, né? Ele já embarca coisas que estão dentro da BNCC e coisas que a gente não vê nos outros, né? Então, a gente tem esse diferencial de inovação. Um outro ponto também é que, além da assessoria pedagógica, né, a gente encontra que sistema de ensino é diferente de editora, né? Sistema de ensino tem que embarcar serviço agregado, serviço que leva para a escola novidade, que provoca, que traz formação, não só para o professor, mas para o gestor pedagógico. E, ultimamente, a gente tem focado muito também na formação dos gestores. Então, hoje, eu faço um papel ativo, é um papel que eu tenho o maior prazer de fazer, que é de acompanhar alguns diretores, né, nessa jornada de melhoria de gestão. Então, bacana. Hoje é uma pegada que a gente está investindo muito. Então, vão vir algumas novidades para o segundo semestre que a gente vai lançar. Fiquem ligados nas redes sociais, não acho que vocês vão saber. Exatamente, a gente está preparando as novidades aí bacanas, justamente voltadas para a gestão, porque a gente vê que as escolas, né, estão muito bem assistidas na gestão pedagógica, mas tem essa pegada de gestão administrativa, financeira,
estratégica, né, que a gente precisa dar um corpo ainda maior. E é onde eu estou, né, olhando cada vez mais, né, que o nosso diferencial está. Né? E não é levar só o que eu fiz dentro do Colégio Master, mas é o que a gente tem percorrido no Brasil todo, vendo nos grandes exemplos também. Uma das coisas que eu gosto mais de fazer é visitar nossas escolas parceiras, mas também escolas de referência. Porque isso trazem para a gente, né, novos insights, novas ideias que oxigenam a nossa gestão. Né? Então, a gente quer agora espalhar todo esse conhecimento e abrir as portas também do Colégio Master também para as pessoas poderem vir. Né? Toda a vida que a gente recebe, né, os nossos convidados, escolas parceiras, prospects, enfim, pessoas que querem conhecer o nosso trabalho ali dentro, a gente abre as portas, que é uma maneira também não só da gente mostrar e agregar alguma coisa, mas a gente também aprender, né? A gente aprender com elas, porque eles trazem ideias também, né? É uma troca, né? É uma troca. É muito legal por conta disso, né? E aí, umas soluções é isso, né? E mais do que isso também, é uma coisa que eu estou cada vez mais certo, né, de dar esse passo, é de tornar, né, Mais Soluções uma grande comunidade de gestão, né? De gestores administrativos, financeiros, pedagógicos, todos eles ali, eu quero cada vez mais criar esse senso de comunidade, que eles possam trocar ideias entre si, né, que eles possam se ajudar também, né, que aí a gente vai cumprindo o nosso objetivo, né? Todo mundo ganha, né? Exatamente, todo mundo ganha. Perfeito. E é legal que são soluções e tudo voltado, que nasceram, na verdade, de dores reais de quem vive isso no dia a dia, né? Então, acredito que, às vezes, um problema é o problema de várias pessoas e disso sai uma solução, uma estratégia, uma ajuda, né? É muito bacana. É isso mesmo. A gente fez um evento aqui em Fortaleza, estava falando sobre um projeto que a gente tem dentro do colégio, que a gente vai espalhar não só no Mais Soluções, que é uma coisa que a gente vai estruturar também cada vez mais, mas também a gente quer levar isso para dentro do Cinep, enfim, de quem tiver interessado também, que é a escola de professores também. Falei de uma dor que professor de inglês está difícil da gente encontrar, né? Então, o que a gente tem que fazer a respeito? A gente tem que formar as pessoas, tem que encontrar os talentos, formar os talentos, desenvolver e colocar ele dentro de sala de aula, né? E, enfim... E não é uma dor só do Colégio Master, é uma dor do mercado como um todo. Sim. Aí por que eu vou fazer um negócio só para mim se todo mundo tá precisando? Né? A ideia da gente levar, né, a escola de professores, abrir esse projeto para quem quiser colaborar, é muito importante, porque é bom para todo o mercado, é bom para todo mundo. Não é bom só para o Colégio Master, só para o Master Soluções ou para as escolas em rede do Master Soluções, mas é bom para todos nós. Né? E acho que aí a gente consegue solucionar alguns problemas de mercado aí, e aí fica melhor para todo mundo também, né? Fica melhor também para os nossos alunos também, que vão ter ótimos professores aí, né? A educação no geral evolui, né? Exato. É o que a gente fala muito, até no Edu Summit, né? Que o objetivo principal acaba sendo da educação mesmo evoluir no geral, né? Tanto as escolas, como os funcionários, colaboradores, como o corpo docente também, né? Dos alunos, que aí só tem a ganhar, tanto pro presente como pro futuro deles, né? Já que a escola já prepara ele para a vida, né? Matheus, a gente falou sobre muita coisa aqui, na verdade, né? Foram vários tópicos aqui que a gente conversou, mas aqui eu queria pedir para tu resumir em poucas palavras essa conversa toda aqui. O que é que a gente pode dizer? Olha, para você ter uma gestão eficiente, você tem que dar atenção prioritária a esses 3 ou 4 pontos, assim. Tá certo. Eita, difícil. A gente conversou sobre um bocado de coisa, né? A resposta, Matheus, assista todo o podcast. Assista do início agora. Todos os pontos são importantes. Depois tem que fazer o canal de cortes aqui do podcast. Uma boa ideia. Olha aí, tá vendo? Mas assim, acho que sintetizar tudo isso aqui eu vou sintetizar de uma forma simples, né, para que fique muito claro para todos nós aqui que a gestão, né, financeira, administrativa financeira, não é impossível. Acho que é um dos pontos que eu queria deixar muito claro aqui para todos nós aqui como gestores educacionais. Hoje eu tenho diretores do colégio que conversam de igual para mim ou para os nossos gestores financeiros sobre a DRE, né, que é o Demonstrativo de Resultado de Exercício. Está lá,
todas as linhas, EBITDA, receita líquida, receita bruta, deduções. Os caras sabem, hoje em dia, tudo isso. Por quê? Porque eles se colocaram, né, abertos para aprender, né, sobre gestão financeira, porque viram que isso é útil, né, para a gestão como um todo, para a gestão pedagógica, inclusive. Então, a mensagem que eu queria deixar é que não é impossível aprender sobre gestão administrativa financeira, principalmente quando a gente conta com bons parceiros, que vão nos ajudar a ter segurança, né? Que podem nos ajudar, pode pegar na nossa mão, pode nos dar dados, né? E nos dar tranquilidade para isso. Então, eu acho que é isso, é se colocar no ponto de aprendizagem, que nada é impossível, não é porque a sua formação é em pedagogia que você não pode entender de assuntos administrativos e financeiros, muito pelo contrário, você que vai saber com muito mais propriedade do que, às vezes, um gestor que está vindo de fora, né, você pode olhar para dentro ali, né? E buscar gente com experiência. Acho que é o segundo ponto. Tem muita gente fazendo muita coisa bacana no mercado, mas uma das coisas que eu mais faço na hora que eu vou selecionar um parceiro para trabalhar comigo eu olho para o histórico dele. Ele já trabalhou com quem? Ele já fez o quê? Ele está nesse mercado há quanto tempo? Porque uma coisa é você... Enfim, eu acho que a gente falou aqui de formação de novos professores, né? Eles começam a experiência, beleza. Mas isso é uma coisa, né? Outra coisa é quando você está, né, dentro de uma seara tão importante como cobrança. Você não entrega cobrança para todo mundo. Né? É muito delicado. É muito delicado. Gente, é o processo mais delicado que existe dentro da escola. Não estou dizendo que os outros estão fazendo errado, não. Não é isso. Eu só estou dizendo que eu escolho quem tem mais bagagem, entendeu? Porque é um processo super complexo, não é fácil, é doloroso se você não fizer certo, ele pode ser traumático também, né, se você não fizer corretamente, né? Então, é escolher bons parceiros, não só para cobrança, mas para sistemas de informação, para a formação dos seus professores, para a formação para cursos, enfim. Você tem que olhar, você tem que ter muito cuidado para quem você está colocando dentro de casa, né? Porque você está colocando ele para estar junto do seu cliente, né? E o cliente é a coisa mais importante, mais preciosa, além do nosso tempo, né? Eu acho que o nosso cliente ele merece sempre o melhor, né? E a gente tem que respeitar muito. Aí já pegando o terceiro gancho, é isso, escolham o melhor para o seu cliente. Não poupem esforço para escolher o que é melhor para o seu cliente, porque ele vai lhe agradecer no final das contas. E o cliente, ele lhe contrata ou lhe demite, né? Não tem essa, né? Com certeza. Então, ele todo ano ele pode nos contratar ou pode nos demitir. Então, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente coloca o nosso cliente em contato, né? Seja, enfim, professores, outros fornecedores, enfim. A gente tem que ter essa atenção, né? Olha aí, foram ainda 3 dicas, viu? Conseguiu extrair ainda mais. Ainda mais. Matheus, a gente tá caminhando já pro final do nosso podcast. Passou rápido, a gente conseguiu abordar diversos assuntos. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para todo mundo que tá acompanhando. E aí eu queria deixar um espaço para você deixar uma mensagem final pro gestor que tá acompanhando a gente, que tá ouvindo, tá assistindo a gente. Se você quiser deixar uma mensagem, qual mensagem seria essa? Enfim, o espaço é seu. Tá bom, beleza. Só agradecer, né, o espaço aqui que vocês disponibilizaram, vocês estão assistindo, estão prestigiando também, muito obrigado. Conheçam mais, né, sobre a Kedu. Eu acho que é muito importante que vocês conheçam bem, né, o produto que eles têm para oferecer, o serviço que eles têm para oferecer agregado, que não é só a plataforma de cobrança, eu sei que tem muitas outras coisas agregadas, com formações, enfim, é muito importante. Assim como também conheço também o Mais Soluções, né? A gente está fazendo um trabalho aí diferenciado, assim como vocês. Nós estamos fazendo em parceria também. Inclusive em parceria. Exato. Onde a gente vai, a gente leva vocês junto com a gente. Onde vocês vão, vocês levam a gente com a gente. Sim. Então isso é muito bacana. Dica boa a gente compartilha, né? Exatamente. É isso. A gente compartilhar o que é bom, né? E colocar isso em disponibilidade para nossas redes, né? E a gente está fazendo o nosso caminho. Estamos trabalhando também assim como vocês. Fazendo um negócio certo, sério também, trabalhando, né, dia e noite para dar o melhor para o nosso cliente, que é muito importante, né?
A gente não mede esforço para entregar sempre uma melhor experiência para eles, sempre repensando o que a gente pode melhorar cada vez mais. E é por isso que a gente tem essa parceria, né? Porque a gente se identifica, vocês são incansáveis com o cliente, né? E a gente também. Dentro do Colégio Master, a mesma coisa, a gente é incansável com o nosso cliente. A gente, hoje, estava em reunião com o professor Nazareno, a gente estava vendo a enquete, né? E aí a gente lá vendo, puxa, a gente tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Então, é isso, a gente é incansável, a gente está sempre querendo melhorar e dar o melhor para o nosso cliente. E, enfim, conheçam-nos e obrigado. Obrigada, Matheus, mais uma vez, né, pelo seu tempo, por todas as Obrigado. dicas que você compartilhou. E a gente te espera no Edu Summit, em 12 e 3 de setembro. Estarei A gente lá. espera por você lá. Estarei Com lá. bons parceiros, né? É isso aí. E foi muito enriquecedor, né? Hoje, Foi Amanda, demais. aprendi sobre coisas que eu nem imaginava. A gente separa algumas coisas, procura conhecer algo quando a gente está montando o roteiro, né? Mas aí a conversa vai andando e a gente vai pegando outros ganchos que a gente nem imaginava, né? E até que a gente nem no começo imaginava, né? Que a gente ia falar. Então, realmente foi um dos episódios mais ricos que a gente teve, Amanda. É, que Então, legal. quem assistiu, né, com certeza é caneta e papel na mão, porque tem muita dica boa pra anotar. É uma coisa boa, maravilha. Agradecer também você que tá acompanhando o nosso episódio de hoje, né? Estamos chegando ao fim. Então, você curte aqui, né? Deixa seu comentário, deixa sugestões de temas. Se tiver alguma dúvida, coloca também, que a equipe tá sempre dando uma olhadinha e respondendo, né, João? Exatamente. Segue a gente nas nossas redes e o podcast vai estar disponível tanto no YouTube como no Spotify. Exatamente. Nas nossas redes, @QEduOficial no Instagram e também o nosso site www.quedu.com.br. Atualização diária. Nosso blog tem vários conteúdos, e-books, conteúdos para baixar, gratuitos. Então, segue a gente que você fica sempre por dentro de todas as novidades. E é claro, se você ainda não garantiu o seu ingresso para o Edu Summit, garanta. A gente está no finalzinho do segundo lote, então garante seu ingresso. Lá no nosso site também está disponível, tem diferentes tipos de ingresso. Então, tem para educador, tem para gestor, tem ingresso VIP. Enfim, são 2 dias de evento, 12 e 3 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará. Se você ainda não garantiu, garante seu ingresso e até o próximo episódio. É isso. Tchau, gente. Muito obrigado e até o próximo.